Seja bem-vindo a mais um dia, mais uma oportunidade de receber a palavra e crescer com tudo aquilo que Deus preparou para você aqui nos 66 livros da Bíblia. Eu sou Leandro Machado e quero te encorajar a vir com a gente nessa viagem do Bíblia em um ano, dessa leitura, que tem edificado tantas nossas vidas e no dia de hoje vai falar ao seu coração. Se você chegou novo aqui, já deixa o seu like, clica aqui na inscrição, ativa o sininho e bora para nossa leitura, tá bom? A gente vai hoje de Romanos, capítulo de número 4, não é? A gente vai ler também 1 Samuel e depois Salmos. Então pega a sua Bíblia aí, já estou com a minha Bíblia aqui, ó. E a gente vai, Romanos 4, eu estou lendo na revista atualizada hoje, tá bom? A partir do verso 1 ele diz assim: O que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Verso 2: Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, porque a Escritura diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado um favor, mas sim uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Verso 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando ainda incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando um dia ainda era incircunciso, para vir ser o pai de todos aqueles que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão. É isso daqueles que são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro de Deus, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, pois a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, a fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos. Verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora já levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele já de 100 anos de idade, e Sara também já de idade avançada. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a sua promessa, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, qual o grande X aqui? Paulo está falando sobre essa circuncisão e incircuncisão não terem o valor para a salvação como os judeus estavam dizendo que tinha. E eles começam a lembrar, falam assim, Abraão, ele não foi circuncidado no primeiro momento. A promessa veio antes da circuncisão, a gente sabe. Deus ele traz as promessas e em um determinado momento ele falou, a partir de agora todo homem deve ser circuncidado. Então eles começam aqui a construir, Paulo na verdade começa a construir, não é, essa fé que ela traz a salvação não apenas aqueles que são circuncidados, que fazem parte do povo judeu, mas também agora alcança os incircuncisos e alcança todas as pessoas, tá bom? Bora lá agora para 1 Samuel. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Lembra da musiquinha? Bora lá, 1 Samuel, capítulo de número 13. Ele vai dizer assim, bora lá para mais guerra aqui, hein? 1 Samuel 13, 1.
Um ano reinara Saul em Israel. Em seu segundo ano de reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibé, e Benjamim despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Só para a galera que está chegando aqui hoje, nós estamos vendo a ascensão de Saul, tá bom? Deus separou Saul, agora Saul está assumindo como rei sobre Israel, tá bom? Só para você não ficar perdido aí. Então ele diz, capítulo 13, verso 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou as guarnições dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Subiram e acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque todo o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, penhascos, túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, e encheu-se de temor. Esperou, pois, Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dali. Então disse Saul: trazei-me holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabaram de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo se espalhava daqui, e tu não vinha nos dias que estava aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão filisteus em Gilgal, contra mim, e eu ainda não obtive a benevolência do Senhor, e serei forçado pela circunstância. Então ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha que louco, nem começa direito o reinado do cara e o cara já é reprovado, porque ele não espera Samuel aqui, porque o sacerdote era quem oferecia o sacrifício. E aí ele diz no verso 15: então se levantou Samuel, subiu a Gilgal e a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas e seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em tropas, e uma delas tomou o caminho de Ofra, terra de Saul. Outro tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho do cavalo do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em todo Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 do ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 do ciclo para amolar os machados e aguilhados. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Então, gente, que coisa doida, né? Que doideira a gente vê aqui que a obediência é algo essencial para o sucesso. Saul desobedeceu, já foi reprovado. Vamos ver amanhã como é que vai acontecer o restante dessa história. Bora lá, Salmos agora 58. Salmos 58, ele diz assim, verso 1. Falais verdadeiramente justiça, ó juiz, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo enredrais as iniquidades e distribuís na terra a violência com suas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Tenho peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante dos encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixais dos leõezinhos, desapareçam como águas que escoam ao dispararem suas flechas. Fiquem elas embotadas, seja como lesma, que passam a diluir, como um aborto de mulher, que nunca vem o sol. Como espinheiros, antes que as vossas panelas sinta deles o calor,
tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados por um redemoinho. Alegre-se o justo quando vir a vingança que banhará os pés de sangue do ímpio. Então ele se dirá: na verdade, a recompensa é para o justo, há um Deus com efeito que julga a terra. A gente percebe que nesses, capítulos aqui, o salmista está falando muito sobre essa atitude errada do ímpio e que ele vai colher. A gente percebe que em muitos momentos, o salmista ele fica incomodado, principalmente lá nos primeiros, fala: eu tô aqui, fazendo tudo e essas coisas, e parece que o ímpio faz tudo errado e não dá nada para ele, E a gente vê que sim, existem consequências para todas as atitudes. Amém? Então a gente aprendeu um pouco lá sobre a justificação, viu sobre a circuncisão e circuncisão, Abraão sendo levantado, recebendo a promessa antes da circuncisão. Então isso mostra já, esse evangelho mais amplo, mais macro. Vimos aqui também, a Saul se levantando para reinar, mas logo em seguida já sendo reprovado, porque fez o que não deveria fazer. E aqui o salmista está falando sobre o ímpio de fato colher, receber da vingança de tudo aquilo ruim que eles têm feito. Então já escreve aqui embaixo algo que Deus falou no seu coração, escreve, sei lá, Abraão foi justificado pela fé, ou coloca Saul foi reprovado, escreve aqui, a vingança não é tarda, mas não falha. É isso que a gente está entendendo aqui em Salmo 58. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu sei, Pai, que só vai melhorar. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor planejou vai acontecer e nós vamos viver a plenitude dos teus sonhos. Eu oro por um dia sobrenatural na vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam colher, Pai, da fidelidade que eles têm ouvido a tua palavra, que eles têm praticado e assim serem bem-sucedidos em tudo. Eu te agradeço, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deixa o like aqui, você que assistiu até o final, para eu saber que você está comigo, que eu não estou sozinho nessa leitura. Compartilha, nas redes sociais, segue lá, o Leandro Machado no Instagram, segue também, nas redes sociais, Facebook. Vamos junto crescer e viver o melhor do Senhor. Um grande abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.